Os conselhos da comunidade trabalhando com grupos reflexivos de autores de violência doméstica e contra a mulher, fortalecendo parcerias. Chamamos ao palco para ocupar a mesa a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, coordenadora da CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também professora da Escola da Magistratura na disciplina de Prática Processual Penal. A doutora desembargadora tem, então, 30 minutos para a apresentação do seu tema. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. Entendi. Eu pensei que era... A mim coube aqui aceitar o convite da presidente da FECOMPAR, doutora Maria Helena Urreda, para trazer um pouquinho para vocês informações de como funciona a nossa coordenadoria, já que a partir da assinatura do termo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Justiça, através da CEVID, com a FECOMPAR, todos os senhores vão colaborar conosco nesse enfrentamento, né, contra a violência doméstica e familiar. Então, aqui no pouco tempo que eu tenho, eu vou tentar trazer algumas informações do nosso trabalho e, na sequência, também informações sobre o conteúdo do termo de cooperação técnica. E, no mais, como é muito pouco tempo, né, para falar sobre tantas ações, tantos programas, eu desde já informo que nós temos uma página no site do Tribunal de Justiça, né, www.tjpr.jus.br. Dentro do portal tem ali a página da CEVID, da nossa coordenadoria, onde vocês vão encontrar todas as informações e muito mais do que eu vou mencionar hoje. Está passando ali? Acho que... Bom, conhecendo a nossa coordenadoria. Todos os tribunais de justiça do país possuem uma coordenadoria de combate à violência doméstica, não é só o Paraná. Desde 2011, quando foi editada uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, todos os tribunais tiveram que promover a implementação das suas coordenadorias. E não foi diferente aqui no Paraná. Então, nós temos 11 anos de coordenadoria, e o nosso tribunal também editou uma resolução estabelecendo as principais atribuições e competências dessa coordenadoria. São várias, né? Eu vou tentar só aqui resumir para vocês terem uma ideia do trabalho que nós desenvolvemos. A principal atribuição nossa é elaborar políticas públicas nesse enfrentamento à violência doméstica. E, para isso, nós temos que agir internamente e interinstitucionalmente, quer dizer, parceria com órgãos governamentais e não governamentais. Então, para isso, nós elaboramos sugestões para aprimorar a estrutura do judiciário na área de combate à violência. Colaboramos com a formação inicial de magistrados e servidores. Recepcionamos críticas, sugestões, dados que servem também para a implementação de políticas públicas. Fornecemos esses dados quando eles são solicitados. E atuamos também sempre de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Vocês já ouviram falar, e muitas vezes os conselhos participam, né? Nós temos que realizar, ao longo do ano, 3 ações relativas à Semana Nacional pela Paz em Casa, sempre nos meses de março, agosto e novembro. Então, isso também é uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça, em relação ao qual o Tribunal de Justiça do Paraná está bem alinhado. Para esse biênio, que nós estamos agora encerrando, né, a presidência do desembargador José Laurindo de Souza Neto, eu fui convidada para atuar junto à coordenadoria, e não atuo sozinha, eu tenho 4 servidores, dentre eles está aqui conosco a senhora Maísa Schneider, que é a nossa psicóloga, atua junto à CEVID, eu tenho mais 3 servidores juntamente com ela, e 9 estagiários, além de 13 magistrados, doutor Ariel, que está aqui conosco, também é um dos nossos parceiros, né?
3 magistrados do Paraná que também colaboram em todos os programas e ações da CEVID. Para isso, nós estabelecemos no início do biênio 7 metas, né, todas voltadas para reduzir e prevenir, né, a violência doméstica, reforçar a divulgação, incrementar medidas de prevenção e sempre também pautar pela qualificação e capacitação das pessoas que atuam em rede. Passar para frente aqui, não estou conseguindo, peraí. Para passar para a próxima. Você não, agora foi. Aqui mais para baixo. Obrigada. E para isso, nós estabelecemos algumas ações para que desenvolver essas 7 metas. Um pouquinho de dificuldade aqui para... Agora, acho que agora vai. Estou aqui tentando passar o material, mas está indo muito rápido. Tem que voltar? Próximo. Aqui. Não, foi muito rápido. Tem que voltar. Aí. Tá bom, obrigada. Desculpe aqui. Probleminha técnico, mas a gente está resolvendo. Então, nós fizemos... nos reunimos e estabelecemos diversas ações para atingir essas metas. Eu vou falar rapidamente delas aqui, mas dando um destaque maior para a questão da implementação dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica, que aí é realmente a importância que vai ter a atuação dos senhores de acordo com o termo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Justiça. A primeira ação, inclusive muitas dessas ações nós já concluímos ao longo desse biênio. Nós fizemos o acompanhamento da implementação do protocolo do feminicídio. O que é esse? É um documento interinstitucional, né, foi feito a muitas mãos, ao longo de 3 anos, entre todos os entes envolvidos, Executivo, Legislativo, Ministério Público, criando um protocolo que prevê a forma de investigação, processamento e julgamento do feminicídio. Tudo que tem que ser observado por todos os entes envolvidos nesse processo, tanto de investigação, processamento propriamente dito e o julgamento. Foi lançado, esse material está inclusive no portal que eu mencionei do Tribunal de Justiça, a nossa página da CEVID. Implementamos também o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, e aqui contamos com uma grande colaboração do Dr. Ariel Nicolau Dias, que foi o presidente do Comitê Interinstitucional de implementação desse formulário. É um questionário em que a mulher vítima de violência, ela responde esse questionário no primeiro momento em que ela é atendida, e via de regra na delegacia. Então, ela responde uma série de perguntas, e essas respostas que são colhidas nesse momento vão subsidiar, principalmente o magistrado, na aplicação das medidas protetivas de urgência. Com qual finalidade? A finalidade de evitar o feminicídio. Então, as respostas do formulário mensuram o grau de risco de feminicídio que essa mulher está vivenciando. Daí a importância da implementação desse formulário no sistema Projude. Nós, aqui no Paraná, né, todos os processos são eletrônicos, estão dentro do sistema Projude, e lá nós também inserimos esse formulário de forma a poder tabular todos os dados obtidos nesses questionários. É uma ferramenta muito importante de prevenção ao feminicídio. Como eu disse, nós também participamos na formação e capacitação dos servidores e magistrados na área da violência doméstica. Já realizamos diversos cursos de capacitação voltados à Lei Maria da Penha, ao julgamento com perspectiva de gênero. Realizamos também o primeiro Fórum de Violência Doméstica no mês de junho aqui no Paraná, com o tema Violência Psicológica. Assim como participamos de todos os convites que nos são feitos, né? Nós participamos na capacitação da Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar,
Então, é uma ação de caráter contínuo. Acompanhamos também a implementação do aplicativo Botão do Pânico app 190. Também está integrado no sistema Projude, é uma ferramenta importante para aquelas mulheres que dispõem da medida protetiva de urgência e concedido o aplicativo Botão do Pânico pelo magistrado, com o uso do celular, ela consegue acionar a presença da Polícia Militar se houver algum risco de descumprimento da medida protetiva de urgência aplicada em favor dessa mulher. Todas as ferramentas, elas estão no nosso site, modo de funcionamento, né, também o regramento legal, as pessoas responsáveis pelo atendimento, vocês podem encontrar todas as informações no site. Nós encaminhamos também ao Conselho Nacional de Justiça todas as informações relativas às medidas protetivas de urgência aplicadas aqui no Paraná. Infelizmente, o número é muito alto. No ano passado, nós tivemos o registro de mais de 40 mil medidas protetivas de urgência solicitadas aqui no Estado. E acho que vamos superar, infelizmente, esse número nesse ano. Temos cerca de 114 mil ações penais de violência doméstica tramitando no Estado do Paraná. É um número muito alto, né, que demonstra a necessidade de a gente implementar políticas de prevenção, principalmente porque o sistema penal não vai dar conta de resolver essa questão a curto prazo. Implementamos também o convênio estadual da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, via de regra, ela é implementada, ela existe nos municípios através das guardas municipais, aonde existe a guarda municipal. Então, nós, preocupados aqui em estender essa política pública aos demais municípios, fizemos um contato com as Secretarias de Segurança Pública e, como a Polícia Militar tem uma capilaridade maior no Estado, então, a partir de agora, não vai ser de imediato, mas a gente já iniciamos aí, ao menos a capacitação dos agentes. A ideia é de que, nos próximos anos, todos os municípios sejam atendidos pela Polícia Militar também nesse patrulhamento das medidas protetivas de urgência. A Patrulha Maria da Penha, ela atua no sentido de monitorar, junto às vítimas, se há realmente o cumprimento da medida protetiva de urgência aplicada pelos magistrados. Da presença policial, né, protegendo essa vítima, fiscalizando o eventual autor da agressão, é muito importante para dar maior efetividade ao cumprimento dessas medidas. E a participação da Polícia Militar vai auxiliar em muito aqueles municípios que não contam com o corpo de guarda municipal. A principal atividade da CEVID, que eu acho que é a de maior importância, é o incremento de medidas para diminuir o tempo médio dos processos. Então, para isso, nós fomentamos, junto aos magistrados e servidores, que realizem mutirões, principalmente nesses meses que eu mencionei, março, agosto e novembro, para dar maior celeridade na prestação jurisdicional. Porque não é possível que uma mulher que sofre violência doméstica apresente uma queixa, uma denúncia, e leve 3, 4 anos para se resolver aquela questão, né? E o que vem acontecendo, em via de regra, em vários estados da federação. Então, nós fomentamos essa política, solicitamos ao tribunal o incremento também de medidas, de modo a ter mais servidores para prestar atendimento nas comarcas, mutirões também, através da colaboração de magistrados voluntários. Aqui em Foz do Iguaçu, o doutor Ariel nos informou, essa semana agora, nós estamos na Semana da Paz em Casa, do mês de novembro, ele está realizando 79 audiências essa semana só de violência doméstica, para tentar, né, acelerar aí aqueles casos que demandam solução mais rápida. Também acompanhamos aí medidas que venham dar suporte à qualificação do atendimento às vítimas, porque nós verificamos muitos relatos de revitimização. Então, a mulher não é bem atendida em diversos segmentos, e isso inclui o judiciário, não somente a delegacia, mas também o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria. Então, ela tem que repetir inúmeras vezes,
né, o sofrimento pelo qual ela passou. Ela é deslocada de um lugar para outro sem nenhuma explicação, leva horas para receber o atendimento. O atendimento não é humanizado, qualificado, muitas vezes. Então, nós estamos implementando medidas no sentido de promover uma sensibilização de todos os atores, né, que atendem essa mulher, para que façam um atendimento humanizado e eficiente. Reestruturamos a nossa coordenadoria, hoje ela conta com uma vice-coordenadoria, Dr. Marcos Araújo, juiz do Mineiro Tamandaré, é o nosso vice-coordenador. Vamos contar agora, a partir do ano que vem, com uma assistente social também no nosso corpo técnico. Criamos também o Psicolab VD, que é o laboratório de psicologia dentro da coordenadoria, para promover estudos. Criou também vários eixos de atendimento, no sentido de ajudar todos os membros das equipes multidisciplinares do Estado e também os magistrados na implementação de todas as políticas públicas, principalmente aquelas voltadas ao atendimento dos autores de violência e também das vítimas. Temos a nossa página, ela foi toda reformulada justamente para facilitar o acesso ao público e divulgar todas as ações, né? Temos a nossa revista eletrônica, onde nós lançamos agora a 4ª edição. Todos os senhores estão convidados, ela é aberta ao público para apresentar artigos, projetos, e nós estamos com a nossa 4ª edição, publicada ontem, inclusive, na página da CEVID. Criamos vasto material, que também é de domínio público, todos os senhores podem utilizar esse material, podem imprimir esse material a partir do nosso site e utilizar nas suas ações. Basta só mencionar que a impressão coube, né, ao respectivo conselho. Inclusive, destacando a cartilha que nós fizemos para o público adolescente, que foi aprovada, inclusive, pelo secretário da Educação aqui do Estado do Paraná. Então, a partir do ano que vem, todas as escolas poderão utilizar essa cartilha, e, inclusive, no mês de março, por disposição legal, vão ter que fazer uma semana de sensibilização nas escolas sobre o tema de violência doméstica. Então, é muito importante também a participação dos conselhos da comunidade nesta ação. Como foi dito aqui, uma educação é uma ferramenta muito importante de prevenção, né, de qualquer tipo de crime, de infração. Levando às escolas essa informação, se repassa às famílias. Então, é um material bem interessante, também está na nossa página. Realizamos constantemente diversas audiências públicas, dentre elas, a última foi realmente com os conselhos da comunidade, foi com a FECOMPAR, e dali nasceu a ideia desse tema de cooperação técnica. E diversos convênios também que nós realizamos com as universidades, com a nossa escola judicial, para sempre fomentar a pesquisa nessa área. Nós precisamos do meio acadêmico para sempre ter dados de pesquisa, de modo a estabelecer políticas públicas mais eficazes. Temos na nossa página 2 materiais interessantíssimos de pesquisa. O primeiro é o dossiê do feminicídio, o que aconteceu com ela. É um dossiê que faz um relato, uma análise de mais de 300 processos de feminicídio que tramitaram no Paraná. Estabelece o perfil da vítima, o perfil do autor do fato, o local do fato, as ações do entorno do fato, os resultados do julgamento, bem interessante. E o segundo material de pesquisa é sobre as medidas protetivas de urgência que foram indeferidas ou parcialmente deferidas pelos magistrados do Estado do Paraná. Por que houve indeferimento? O que faltou? Qual foi a consequência desse indeferimento? Então, a gente fez um estudo, também a Universidade Federal do Paraná nos ajudou nesse estudo. Vocês podem encontrar esse material no nosso site. Contra a violência doméstica e familiar, não há tempo de falar aqui com maiores detalhes, né, mas a Lei Maria da Penha é o diploma legal que rege, né, essa questão. E o que é mais importante aqui nós falarmos? É a gente evitar que esse ciclo de violência ele permaneça ao longo, né, de muito tempo. Porque é esse o retrato que os operadores do direito têm verificado, né, no acompanhamento das ações.
há sempre um aumento de tensão entre o autor do fato e a vítima. Há o ato de violência, depois há uma eventual reconciliação, a fase de harmonia, de paz, digamos, de lua de mel, que é dito assim, para tentar esclarecer melhor. Mas logo surge novamente um aumento de tensão e se repete o ato de violência. E isso, às vezes, se torna um ciclo que permanece por muitos anos, até que a mulher tenha coragem de vir fazer a denúncia, até que ela receba um acolhimento, até que seja aplicada uma medida protetiva de urgência e se venha evitar o feminicídio. E muitas vezes isso não acontece, a gente não consegue evitar. Mesmo existindo uma medida protetiva de urgência, muitas mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, o sistema não consegue dar conta sem que outros atores ingressem aí com trabalhos de prevenção e responsabilização. E daí, indo para o final aqui, que foi, nós tivemos a ideia de, com a FECOMPAR, propor ao tribunal, que o Tribunal de Justiça, através da sua presidência, que firma os termos de cooperação, fizesse um acordo de cooperação com a finalidade de servir, juntamente com a FECOMPAR e os conselhos, passem a incentivar a ampliação dos projetos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os homens que acabam se envolvendo em atos de violência, ou no momento que o juiz aplica a medida protetiva de urgência, ou já na fase da ação penal, o magistrado pode determinar que este homem participe das reuniões responsabilizantes para autores de violência doméstica. Mas como que acontecem essas reuniões, essas dinâmicas? Nós precisamos de profissionais habilitados para fazer essas reuniões, que via de regra são psicólogos e assistentes sociais. O cobertor é curto. O Tribunal de Justiça do Paraná, como de muitos estados, não tem profissionais suficientes para atender todas essas demandas. Nós temos, hoje, somente 55 grupos no Paraná todo. São 161 comarcas. Nós queremos que todas as comarcas tenham a possibilidade de organizar os seus grupos. Por quê? Trazendo esses homens para 15, 20 reuniões periódicas, com dinâmicas, no sentido de que eles passem a fazer uma reflexão do ato que praticaram, se responsabilizarem por esse ato. Isso vai gerar um ambiente muito mais propício para nós evitarmos reincidência do que você fazer o encarceramento desse cidadão. Então, a ideia é fomentar que todas as comarcas tenham a possibilidade de implementar esses grupos. E nós precisamos aí da parceria dos conselhos. A CEVID vai fazer as articulações necessárias, sempre junto à presidência e à corregedoria, vai auxiliar na capacitação. Já estamos formatando os cursos em EAD para os senhores. Todos os senhores vão estar habilitados a promover, a implementação desses grupos. Nós temos na nossa página um material teórico e material prático de como fazer os grupos. E aos senhores realmente vão fornecer a nós, quando solicitado, o registro dos casos de violência, informar também quanto aos recursos financeiros que o Conselho dispõe para realizar esses grupos, e priorizar a destinação de recursos para esses grupos. Me falta aqui 0 minuto, então tenho que encerrar. Mas só queria aproveitar, eu sempre aproveito para falar sobre isso. A nossa página lá tem uma aba só falando sobre o trabalho dos conselhos da comunidade. Então, vocês têm lá uma aba, nós temos lá um material também de apoio dos senhores, e todos os contatos e endereços dos conselhos da comunidade do Paraná. Mas o que eu queria aproveitar para falar aqui, e que eu não posso deixar de dizer, foi sancionada agora em março a Lei 14.316 de 2022. O que diz essa lei? Ela destina pelo menos 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o enfrentamento
da violência contra a mulher, incluindo-se aí as ações previstas na Lei Maria da Penha. Então, o importante é, a partir do ano que vem, porque como ela foi editada esse ano, ela vai ser regulamentada no exercício 2023. O importante é que os senhores acompanhem essa regulamentação, provoquem os seus municípios para que implementem ações, programas e se cadastrem junto ao fundo para obter esses recursos. Porque é um recurso bem substancial, porque os recursos que vão para o fundo, eles são derivados das loterias, né, Loteria Federal. Então, é importante ter, sem recursos, a gente não consegue também fazer, né, implementar novas ações. Então, gravem essa lei, Lei 14.316, 2022, que vai ser regulamentada a partir de março do ano que vem. Então, seria esse o breve recado, né, mas nos colocando à disposição, através do nosso site, contatos, que eu vou deixar aqui, para os senhores. Aqui. Muito obrigada.